So, today I want to preach a word that I put the title, Então hoje eu quero pregar sobre uma palavra que eu coloquei o título, A Call to Change. uma mudança, um chamado para mudar. We have people here who've been here for many years, Nós temos pessoas aqui que têm estado já presente em nosso meio por muitos anos. and we have people that are brand new. E a gente tem pessoas que são novas. And I love this church. E eu amo essa igreja. I've been here since I was 9 years old, Eu tenho estado aqui desde que eu tinha 9 anos de idade. and I'm 30 now. E eu tenho 30 agora. And I've seen the importance E eu já tenho visto a importância of what it is to be part of a church. do que é ser parte de uma igreja. I remember when Ozias was going through the difficulties he was going through, Eu lembro quando Osias estava passando pelas dificuldades de saúde que ele passou, how this church rallied around Amelia and Deborah. como essa igreja envolveu a vida da Amélia e da Débora. And after, E depois, on the same day that he passed away, no mesmo dia que ele veio a falecer, Deborah came and she led worship. a Débora estava aqui na igreja e liderou a gente em adoração. And I remember later on she came to Christina, Marina, she came to me, Eu sei que and ela several veio depois others. falar com a gente, Marina, Cristina, She said, I muitos don't know outros. if I would have been able to go through this Eu não sei se eu poderia, ser capaz de ter passado por tudo isso if it wasn't for your help. se não teria sido pela ajuda de vocês. I remember when Fafa's mother passed away. Eu lembro quando a mãe da Fafá veio a falecer. The church rallied around her. A igreja envolveu ela também. And other brothers and sisters here, E tantos outros irmãs e irmãos aqui, that when they were going through a very difficult time, que quando estavam passando por um tempo muito difícil, the church a rose igreja up se levantou to help, para ajudar, to support, para dar suporte, to assist. para dar assistência. And that is something that you cannot put a price on. E isso é algo que você não tem como colocar um preço. Being part of the body of Christ Ser parte do corpo de Cristo is something tremendous. é algo tremendo. And I feel like sometimes we lose sight of that. E eu vejo que às vezes a gente perde a visão disto. My mother once said, Minha mãe uma vez falou the church is a border que a igreja é A fronteira. uma divisa, uma fronteira between heaven and earth. entre céu e terra. The church is a border A igreja é uma fronteira between heaven and earth. entre o céu e a terra. You and I Você e eu were made of body, somos feitos de corpo, soul, alma and spirit. e espírito. Amen. Amém? When we give our lives to Christ Quando a gente dá a nossa vida a Jesus and we declare Him as our King, e nós declaramos Ele como nosso Rei, we are part of His kingdom. nós somos parte do seu reino. Amen. Amém? So when we accept Jesus as a Lord and Savior, Então, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, and we declare to Him, e "You nós are my declaramos, King," Tu és o meu Rei, we become citizens of God's kingdom. nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Therefore, we No entanto, become a gente se torna ambassadors of the embaixadores kingdom of God do reino de Deus here on earth. aqui na terra. As church members, Como membros de igreja, as brothers and sisters, como os irmãos e irmãs, we are called nós somos chamados to manifest para manifestar the kingdom of God o reino de Deus as ambassadors como embaixadores in this earth, nesta terra, together juntos and individually. e individualmente. Amen? Amém? Did we get that? Dá para entender isso? So we belong Então to nós the kingdom of God. pertencemos ao reino de Deus. And I don't think we understand how powerful that statement is. E eu acho que a gente não entende o quão poderosa essa afirmação é. Write this phrase down. Escreva essa frase que eu vou falar agora. Without God, Sem Deus, man can't. os homens não podem. And without man, E sem o homem, God will not. Deus não fará. Without God, Sem Deus, man can't. o homem não pode. And without man, E sem o homem, God will not. Deus não o fará. It's a choice. É uma escolha.
Because when God created the heavens and the earth, Porque quando Deus criou os céus e a terra, in Genesis chapter 1 verse 26, Asaf, you can put it up in em Portuguese. Gênesis 1:26, So this is what it says. Then God said, "Let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Let us make man in our own image. Go Deixa ahead. a gente fazer o homem à nossa imagem And let them have dominion. e que ele tenha o domínio. Let who have dominion? Quem vai ter o domínio? Man. This O homem. includes men and women, of Isso é course. para homens e mulheres, ok, Ok. gente? Who did God give the earth to? Para quem Deus deu a terra? To us. Para gente. God gave us dominion Deus over nos the deu earth. domínio sobre a terra, Okay? ok? Stay with me. Esteja aqui comigo. When the devil came to tempt Eve, Quando o diabo veio a tentar a Eva, did he appear as a spirit? Did he appear as a spirit? ele apareceu a ela como um espírito? How did he appear to her? Como que ele apareceu a ela? What did he have to do O to que speak to Eve? ele teve que fazer para falar com a Eva? A possession, right? Uma possessão, I don't certo? want us to focus on that. Eu quero que a gente foque nisso, ok? What are we made of? Do que a gente é feito? Body, soul, and spirit. Corpo, alma e espírito. When God had created Adam, Quando Deus criou Adão, and Adam was e Adão foi flesh, carne, spirit, espírito and soul. e alma. As he was in that state, Assim como ele estava naquele momento, naquele estado, naquele estado, God said, "You will have dominion over the earth." Deus falou: você terá domínio sobre a terra. This is an important concept for us to Isso é understand um conceito muito importante para a gente entender, because we're going to talk about prayer in a little porque bit. nós vamos falar de oração daqui a pouco. With that being a fact, Com aquilo tendo efeito, it is so true é tão verdadeiro that earth belongs to man que a terra pertence aos homens, that when God decided to bring salvation, que quando Deus decidiu trazer salvação, he couldn't just do it by sending a spirit. ele não poderia fazer somente através de um espírito. Spirits do not have dominion over the earth. Espíritos não têm domínio sobre a terra. We do. Nós temos. Therefore, No entanto, when a spirit, quando um espírito, let it be the Holy Spirit seja o Espírito Santo or an evil spirit, ou um espírito maligno, needs to do something on the earth, precisa fazer algo na terra, they need to use man. eles precisam usar os homens. They won't do it by themselves. Eles não têm como fazer por eles mesmos. That's why Jesus had to be born as a man. Por isso é que Jesus teve que nascer como um homem. For salvation to come, Para a salvação vir, God needed to enter the earth Deus precisava entrar na terra and change the course of history e mudar a história legally, legalmente. because spirits Porque espíritos are illegal in earth. são ilegais na terra. So when we pray, when we open our lips, Então, quando a gente ora, quando a gente abre os nossos it should lábios, not be a choice. não deveria ser uma escolha. It is a duty of citizens of heaven, Isso é um chamado da gente como cidadãos do céu. because God will not move in the earth Porque Deus não vai mover na terra if we, se nós, as the instruments He chose to use and give dominion over the earth, como os instrumentos que Ele escolheu para dar domínio sobre a do terra, not open our lips to do so. não abrir os nossos lábios para o fazê-lo. Prayer Oração is earthly license, é uma licença na terra terrestre, né? terrestre. Does that make sense? Yeah. Okay. Prayer is an earthly license Oração é uma licença terrestre for heavenly interference. para interferência divina. Amen. Amém? So, Então, let's establish something. vamos estabelecer algo aqui. The will of God A vontade de Deus, since Adam desde Adão, was only accomplished throughout history and throughout the Bible foi somente completa através da história, através da Bíblia, through men.
através de homens that he chose que ele escolheu to fulfill his will on the earth. para preencher, para fazer a sua vontade na terra. When he wanted to deliver his people from Egypt, Quando ele queria libertar o seu povo do Egito, he rose Moses. ele levantou Moisés. And if you read in E Exodus, se você ler em Êxodos, yep. When you read in Exodus, quando você ler em Êxodos, when he's about to turn the water into blood, quando ele está prestes a tornar a água em sangue, God doesn't say, I'm going to turn the water into blood. Deus não fala, eu vou tornar a água em sangue. He says, you go, you take the Ele rod, fala, você vai, você pega o cajado, you extend your hand over the e você levanta waters, sua mão sobre as águas, and I will turn it into blood. e eu vou If transformá-la you em keep sangue. reading, he goes Se even você beyond. He continuar takes the rod lendo, and he ele vai puts pegar, it, he strikes the water. ele vai e That's ele what it says in bate, Exodus. né, na água com o cajado. And it turns into blood. Now, God torna could have done that sangue. without, E ele não teria como fazer isso sem... God couldn't have done that without Deus não teria como fazer isso sem ele, the action of men. sem a ação do homem. So, Então, as ambassadors of heaven, como embaixadores do céu, as ambassadors of the kingdom of como God, embaixadores do reino de Deus, as members of this church, como membros desta igreja, it is our duty é a nossa obrigação that if we want to see change in our que society, se nós queremos ver mudança na nossa sociedade, if we want to see the purpose of God accomplishing, se a gente quer ver os propósitos de Deus sendo alcançados, it can only be done through us. só pode ser feito através das nossas vidas. God has a will. Deus tem a vontade, God has a will. Ele tem a He vontade. wants to see your sons and daughters Ele quer saved. ver os teus filhos e filhas salvos. He wants to see Ele revival in this Ver place. avivamento neste lugar. But the only way Mas a única forma that we will get there que a gente vai chegar lá is if we understand é se nós entendermos that as a body of que Christ, como um corpo de Cristo, we must nós devemos pray. orar. Because God cannot move. Porque Deus não tem como mover. He cannot do His will Ele não tem como fazer a vontade dele without this earthly license called prayer. sem essa licença terrena chamada oração. Amen? Amém? Now, a lot of times, Então, muitas vezes, we pray for things, nós oramos por and it's coisas. completely okay. E tá tudo bem. I prayed from my house Eu orei pela minha casa 15 times a day 15 vezes ao dia, for 6 minutes each time, por 6 minutos cada vez. okay? Okay. And I prayed for a long time, E eu orei por muito tempo. okay? Ok? And that is okay. E isso está bem, não tem And problema. God has provided us a home. E Deus abriu as portas pra gente, a gente tem uma casa. We tend to, for example, there's the women's prayer, not the women's, Por the exemplo, prayer tem meeting at 5 a.m. A on oração que Saturdays. tem nos sábados às 5 da manhã. It was when I had a personal need, Foi quando eu tinha uma necessidade pessoal that I came and prayed. que eu vim e orei. Okay? And shame on me for that, right? E, né, me envergonho disso, né? Exactly. We often see prayer A gente normalmente vê oração as an individual como algo individual, path um caminho individual to better our lives. para melhorar as nossas vidas, Correct? certo? Let's be honest, right? Vamos That's how ser- we see it. Certo? É como a Most gente of vê. the time, that's how we see it. Normalmente é We como a gente pray vê, for certo? things that we want to Nós see oramos por happen coisas que in a our gente quer ver lives. acontecendo em nossas vidas, And so we pray, então a gente ora and we give, e a gente dá and we fast. e a gente jejua And that is completely okay. e não tem problema nenhum com isso. However, No entanto, there is a bigger idea. There's tem uma ideia, a bigger thing going on, tem algo maior na realidade acontecendo, which is que é the purpose of God o propósito de Deus for our church. para a nossa igreja. That is bigger than what we individually need Isso for é muito ourselves. maior do que aquilo que a gente precisa individualmente para as nossas vidas. And we spend a lot of time praying E a gente gasta muito tempo for our orando individual needs, which pelas again nossas is coisas okay. individual. De novo, gente, está tudo bem. But we need Mas nós precisamos, not a few, não apenas not poucos, Lucy and my não só mom and Lucy, minha mãe, Fabiola, Fabiola, not a few. não só alguns Pray for the will of God to be orando done.
pela vontade de Deus ser feita. We need to pray as a people Nós precisamos orar como um corpo to allow the purpose of para God permitir que a vontade de Deus to make itself present se faça presente in our midst. no nosso meio. We have a good church. Nós temos uma igreja We boa. have caring people Nós here. temos pessoas que se importam. We have people who love each other. Nós temos pessoas que se amam uns We aos have outros. wise people. Nós temos pessoas sábias. We have people with experience. Nós temos pessoas com experiência. We have musicians. Nós temos músicos. We have tons of things that are great. We Nós have temos tantas media. coisas. A gente tem We have mídia. people who know how to A deal gente with tem other pessoas que people. conseguem People lidar com who outras love to help. pessoas. We Pessoas have que amam all the ajudar. things a church Nós needs. temos tudo que uma igreja precisa. But we don't have Mas nós não temos a united prayer uma oração unida to make the purpose of God come true here. para fazer que a vontade de Deus venha se manifestar aqui. When all of us Quando todos individually nós, individualmente, come together nos unirmos to pray para orar for God's will pela vontade de Deus to be done, ser feita, not God's will be done in my life, a vontade de Deus não ser feita somente na minha but for vida, God's will mas pela vontade de Deus to be done, ser feita, we will unleash revival in this place. a gente vai liberar avivamento neste lugar. Because we will give this earthly license called prayer Porque a gente vai dar essa licença terrestre chamada oração for heaven to move amongst us. para o céu se mover em nosso meio. And you know who's going to benefit from that? E você sabe quem vai se beneficiar disso? Much more than just you, Muito mais do que somente você, your children. os seus filhos. Guys, there have been times that I would Gente. not be here Teve vezes que talvez eu já não estaria aqui if I had not seen the things I saw when I was young. se eu não tivesse visto as coisas quando eu era jovem. If I had not seen, demon possessions, Se eu people não being tivesse visto delivered. pessoas sendo possessas por demônios e sendo libertas. If I had not seen the miracles of Se eu não God. tivesse visto os milagres de Deus. We see these things. A gente vê essas And coisas. it impacts us for the rest of our Impacta as lives. nossas vidas para o resto da nossa existência. And God wants to do that. E Deus quer fazer isso. Prayer Oração is the way. é o caminho. I read a lot about prayer. Eu li muito sobre oração. And there are different people that say different times, but the average time that they agree that Jesus prayed Tem every pessoas que day discordam sobre a quantidade do tempo, mas as pessoas chegaram a uma conclusão, digamos assim, da A quantidade média. que Jesus orava, né, por Yeah. dia. e a média, né? E a média And the average is 3 hours. era 3 horas. 3 hours in the morning. 3 horas pela manhã. And he would, we're going to go more into that. E a gente vai entrar mais dentro disso. Mas... And we look at Jesus and we say, E man, a I gente olha para wanna Jesus e a gente fala, have what Jesus had. eu quero ter aquilo que Jesus tinha. And you know where we make the mistake? E sabe onde é que a gente erra? Jesus would come to a blind man Jesus ia chegar num homem que era and cego he would pray for him for 2 minutes e ele ia orar por ele por 2 minutos. and he was healed. E ele era curado. And Jesus would go to the next E Jesus ia ir para o próximo. and he would deliver a demon-possessed man and that would E take him libertava 1 minute. Uma outra pessoa que estava possessa por um demônio e aquilo ia demorar 1 minuto. And then he met someone else who couldn't walk and he E would pray ele for him and he encontrava uma would heal pessoa que não him podia in andar e 2 ele ia curar minutes. em 2 minutos. And people would say, wow, he E o did pessoal all ia that falar, in "Uau, 5 minutes. ele fez tudo isso somente em 5 minutos. No, he did it in 3 hours Não, and ele 5 fez minutes. isso em 3 horas e 5 minutos. Because the prayer that he put in Porque the beginning of a the day oração que ele já colocou no início do dia controlled or gave existence to what the rest of the day would deu be like. existência ao que o restante do dia estava It's lá. like the story that my father talks É about como a história que sharpening meu the pai axe. fala sobre estar afiando o machado. Remember that story? Lembra dessa história? That there was a championship of loggers. Que teve um Campeonato. campeonato de lenhadores And there was this young guy e teve esse cara jovem and he was buff, he was huge. e ele era forte, And he would grande. go through trees E ele ia para as árvores like he was Iron Man. como se ele You know, he fosse Iron Man, cortando and taking cortando e down. tal, derrubando elas. And everybody knew that he would win. E todo mundo, né, sabia que ele ganharia. And there was this older logger. E tinha esse senhor já mais velho. And as the championship started, E assim que o campeonato começou, this older man, he would esse cut cara the mais logs velho cortava, né, as árvores. and eventually he would take a break. E de tempo em tempo ele tirava um tempo de descanso, digamos assim.
and he would sharpen his axe. E ele afiava o machado dele. And then he would keep going. E ele continuava. Towards the end, No final, where it seemed like the young man was going to cut a lot more logs, quando parecia que, né, o cara jovem cortaria mais árvores, his axe was dull. o machado dele já não estava mais afiado. So it was taking him a lot longer. Então estava fazendo com que ele demorasse muito mais And para cortar. eventually, the more experienced, wiser logger won. Então, no final, o senhor que já era mais velho, mais experiente, ganhou o campeonato. Because he took his time to Porque sharpen his axe. ele tirava tempo para afiar o machado. When we pray Quando nós oramos, on our own, nós próprios, individualmente, we are sharpening our axe. nós estamos afiando o nosso Our machado. spiritual axe to do the will of God. O nosso machado espiritual para fazer a vontade de Deus. Amen. Amém? So as body, spirit, and Então, soul, como corpo, alma e espírito, we have the power. nós temos Tell o the poder. person next to you, Fala you para a have pessoa the do seu power. lado, você tem o poder. You have the power. Você tem o poder. Every time in history, Toda vez na história, when you study the Bible, quando você estuda a Bíblia, you see that everything God did você vê que tudo que Deus fez was through men. foi através de homens. You see this so strongly. Você vê isso tão forte. Look at this. Olha Genesis isso. 15:16. Gênesis 15, The connection that there is between a the conexão divine que power existe of God entre a vontade divina and men. e homem. I'm going to bring this over here. Vou abrir aqui. Zach, 17:8. I'm sorry. 17:8. 17:8. Now Amalek came and fought with Israel in Redethin. And Moses said to Joshua, "Choose us men to go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand." So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Ur went up to the top of the hill. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy. So they took a stone, put it under him, and he sat on it. And Aaron and Ur supported his hands, one side and one, and the other side the other. And the other one on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun went down. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Exodus 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que Moisés disse a Josué: Escolhemos-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei sobre o cume do outreiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outreiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, e de um lado e de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e seu povo ao fio da espada. When his hands, the hands of a human being, went Quando as down, mãos do ser humano se abaixavam, they would start losing. eles começavam a perder. And when he rose up, E quando ele levantava, they would start winning. eles começavam a ganhar novamente. I think there is something so powerful to Eu acho que tem understand algo here tão poderoso para entender aqui, that God, thanks Marlena, that God que Deus will not do what he wants to do não fará aquilo que ele quer fazer if we do not make ourselves ready se to obey. nós não estivermos dispostos e prontos a obedecer. In 1 Corinthians 3:9, Em 1 Coríntios 3:9, it says that we are
fellow workers of fala God. que nós somos cooperadores de Deus. Fellow workers. Cooperadores. When the church began, Quando a igreja começou, he needed men ele precisava de homens that would go and preach his word. que sairiam e pregassem a sua palavra. And he would do great miracles through E ele them. faria milagres maravilhosos através But he deles. needed people to Mas ele be at the precisava de ready. pessoas estar dispostas, prontas. We get used to A gente, fica acostumado the idea of one man of com God a ideia de um homem de Deus bringing trazendo the power of God o poder de Deus into our homes. para dentro das nossas casas. We get used to the idea A gente se acostuma com a ideia of one man of God de um homem de Deus bringing the presence and trazer power of a God presença e poder de Deus into our houses. para dentro das nossas casas. A lot of people call them pastors. E muitas pessoas chamam eles de pastores. That's not the way it's supposed to be. Isso não é a forma que é para ser. We put a burden A gente coloca um peso on men who God choose to lead us. sobre os homens que Deus escolheu para nos liderar. And it's a heavy burden E é um peso, é um jugo muito pesado. because often we expect their word Porque frequentemente a gente espera que a palavra deles and their charisma e o carisma deles and the things that they do e as coisas que eles fazem to change the way that the children we are raising think. que venha transformar e mudar os filhos que a gente tem criado, que vai fazer impactar o que ele fala na vida deles. It is not the pastor's job. Não é o trabalho, a obrigação do pastor. We are called to be high priests of our own home. Nós somos chamados para sermos sacerdotes sobre a nossa casa. And in this church, E nesta igreja, this is the way I believe it will have to be. eu acredito que nessa igreja é do jeito que deve I ser. think God is calling us. Eu acredito que Deus tem chamado If your brother's nós. dozing off, slap him. Se o seu irmão está cochilando, dá um tapa nele. I believe Eu acredito that God que Deus is calling us tem chamado nós to change para mudar, as a church, para a gente mudar como igreja. to change as a church Mudar como igreja. and become one-minded. E nos tornarmos uma mente. Where the will of God Onde a coming to vontade pass de in our Deus midst vai vir e vai acontecer em nosso meio. won't depend Não vai depender on the praise team. do It won't louvor. depend on Tony. Não vai It depender won't do depend on Tony, my father. não vai depender do on meu Lucia pai, and my ou da mother. Lucia, It ou da minha won't mãe. depend Não on vai depender Deborah. na It won't Débora. depend on Fabiola. Não vai depender da It won't Fabiola. depend on Terezinha Não vai and depender da Amélia. Terezinha ou da Pastor Amélia, Tristão, Pastor Pastor Cristão, Pastor it will Elaine. depend Vai on depender us. de Because nós, when we todos rise up nós. as Porque one nós nos people, levantarmos como um corpo, one people, um corpo as one with one purpose, com um propósito, we will give nós iremos dar free reign liberdade for God to move. para Deus mover. For God to move. Pra Deus I mean, mover. I'm talking about unleashing Eu estou revival. falando sobre liberar avivamento. Let me tell you something. Deixa eu te falar algo. Paul suffered through things that we can even imagine. Paulo sofreu coisas que a gente não tem nem como imaginar. He said, I was persecuted. Ele fala, eu fui I was perseguido, slashed. eu fui I was put in prison. fui chicoteado, eu fui colocado na prisão. And he did not lose faith. E ele não perdeu a fé. We go through a lot less. A gente passa por muito menos. And we gotta get a handle on this. E a gente tem que entender isso. We gotta take control Pegar controle of our unbelief. da nossa falta de descrença. You know why? Because the mind, Porque the a way we mente, think, do jeito que a gente pensa, says a lot about how our future will be. fala muito sobre como o nosso futuro será. If you don't believe Se você não acredita that your prayer que a sua oração is reaching the ear of the most powerful being that ever was, está alcançando os ouvidos do ser mais poderoso que já esteve aqui, and you are a Christian, e você é um cristão, there's something that needs readjusting. tem algo que precisa ser reajustado. Because if each one of us, cada um de if nós, we choose to remain se a gente coming to escolher church continuar vindo somente à igreja and settle for a life where God does not move miraculously in our e lives, se acomodar
por uma vida que Deus não se move milagrosamente, we are no different than the son who stayed behind on the prodigal son's parable. a gente não é diferente do filho mais velho que ficou em casa na parábola do filho pródigo. We have everything that the Father has at Nós our feet, temos tudo que o Pai tem para nós nos nossos pés, but we take no hold of it. mas a gente não está pegando isso para We nós. don't enjoy it. A gente não está se regozijando nisso. God has given us all of this. Deus está nos dando tudo isso. And we may say, E a gente talvez possa vir a dizer, well, I've prayed for this thing for a long time, eu orei por isso já por muito tempo. and I don't see it happening. E eu não vejo acontecendo. Let's do a test. Vamos fazer um teste? Honestly, Sinceramente? let's do a Vamos. test. Vamos. If you are of this mindset Se você está com essa ideia aí, essa of mente I've de prayed for what I que eu want for orei my life for a long time, para aquilo que eu quero para minha vida por muito tempo, and I have not seen it happen e yet, eu não vi isso ainda acontecer. do a test Faça um teste for 3 months. por 3 meses. 3 months. 3 meses. Honestly, Honestamente, change the focus of your prayer. mude o foco da sua oração. Pray for God's purpose, Ore para que o propósito de Deus, not God's purpose for my life, não o propósito de Deus para minha vida, for God's mas purpose para o propósito de Deus to be done. ser feito. Pray Ore for His purpose to para be que o done in our propósito church. dele seja feito em nossa igreja. Instead of praying for Ao something that invés you de want estar for orando you, por algo que você quer para você, pray for someone else. ore sobre outra pessoa. Pray for salvation. Ore por salvação. Pray for God to change the things in our church that need changing. Ore para que Deus venha mudar as coisas na nossa igreja que precisa de mudança. We are aware there are things that need to A change. gente sabe disso. Existem coisas que precisam mudar. So do something about Então faça algo a Pray. respeito disso. Ore. it. Make yourselves ready. Esteja disponível. And you will see if the word of God that says, E você vai ver se a palavra de Deus que fala, put the kingdom of God in first place and all things shall be added, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão if acrescentadas. that will not come true in your life. Veja se isso não vai começar a acontecer na sua vida. Guys, let's put it to the test. Gente, vamos colocar o teste aí. Honestly, Vamos. there are very few things Tem apenas algumas coisas that I've been praying for que eu tenho orado that have not yet come to pass in my life. que ainda não aconteceram na minha vida. I still have diabetes, Eu ainda tenho diabetes and I believe I'm going to be healed. e eu acredito que eu vou ser curado. No, honestly, I really do. Gente, realmente eu acredito. Eu really acredito. And amen. And here's the thing. E aqui falo isso. When you live a life Quando você vive uma vida by faith, pela fé, you get enough strength to impact others. você tem força o suficiente para impactar outros. Amen. When I was praying for my house Quando eu estava orando pela minha casa and I saw things coming along, e eu vi as coisas começando a acontecer, I prayed for Phil. desculpa. I prayed for Phil. For Phil. For Phil. For Phil. I'll explain it. Phil is a name. Ok, eu orei por Phil, I prayed for Phil at work. por Phil no trabalho. He came one day. He said, Ele I veio just um lost dia e my falou: house. eu acabei de perder minha casa. And I said, let me pray for you. E disse: vem cá, deixa eu orar por And você. I prayed for him. E orei And por then ele. I prayed for my boss. E eu orei pelo meu chefe. He has a back problem. Ele tem um problema nas costas. And I prayed for him in his office. E eu orei por ele no escritório dele. And he called me. E ele me ligou. He said, Ele hey, falou- that was really neat E aquilo foi muito legal. what you did. E foi. I was like, amen. Amém. Jesus lived a life of prayer Viveu uma vida de oração and fasting. e jejum. You remember when the disciples were trying to cast out demons and they couldn't? Lembra quando os discípulos estavam querendo expulsar demônios, mas eles não podiam? Why did Jesus say they couldn't? Por que Jesus falou que eles não tinham como? Essas coisas só saem Esses por jejum e só oração. saem com jejum e The oração. scourge will only leave through fasting and praying. Now, do you think Jesus was fasting that day particularly for that demon to Você leave? acha que Jesus estava jejuando naquele dia em especial para que os demônios fossem sair? No, his Não. life was A such vida dele, that he had enough bullets of fasting in his back pocket ele when já he needed tinha to use it. a despensa dele já estava cheia He had para usar. credit in the house. You Ele know já what I tinha mean? crédito.
He lived a life of fasting. Ele viveu uma vida de jejum. So when he came up on something that required Então, fasting and quando prayer for it to come to pass, ele se deparou diante de algo que necessitava de oração e jejum para acontecer, it wasn't just that 1 minute that he was going to pray and that was going to não era happen. somente aquele minuto que ele orar e ia acontecer. He probably had 7, 8 Ele hours of provavelmente já stored teve power 7, 8 horas de crédito, de oração to guardada make that happen. para fazer que aquilo acontecesse. And I believe that's the kind of life God is wanting us to E eu live. acredito que isso é o tipo de vida que Deus quer que a gente viva. And the people who benefit the most from it E as pessoas que se beneficiam mais disso is you and I. é você e eu. We benefit the most. A gente se beneficia mais. You know why? Sabe por quê? When God finds a man or woman Quando Deus acha um homem e uma mulher that he can use freely, que ele tem como usar com liberdade, he will open all the ways necessary ele vai abrir todas as portas necessárias. because he found a human being Porque ele achou um ser humano who has authority over the earth, que tem autoridade sobre a terra who has put his purpose para os propósitos dele before their own. antes dos seus próprios. Therefore, No entanto, they are limitless eles não têm limites on what God can do with their lives. naquilo que Deus pode fazer através da vida deles. Because the things we desire and love Porque as coisas que a gente deseja e ama above God's purpose acima do propósito de Deus become limits se tornam limites when God wants to bring revival, quando Deus quer trazer when avivamento, God wants to move freely, quando Deus quer mover com liberdade, when God wants you to go to the quando brother's Deus house quer que você vá para a casa do seu irmão that's having a problem with their children que está tendo um problema com seus filhos and tell them, you're going to dizer- say this, you're going to say that, Você vai dizer and you're gonna isso, say that, aquilo and e through isso, you, e I'll através bring de você salvation to eu vou that trazer house. salvação para aquela casa. But Mas, if you have something se that você is tem algo priority in your life que é prioridade na sua vida, over the will of God, acima da vontade de Deus, you will say, I don't have time. você vai dizer, eu não tenho tempo. When Cornelius Quando was, Cornélio, who was a man seen by God que era um homem visto por in Deus Acts em Atos, as a good, upstanding, righteous man, visto como um homem justo diante de Deus. he was not saved. Ele não era salvo. God, what did he do? O que ele He fez? said, go get who? Ele falou que vai pegar quem? Go get Peter, who's been doing the Pedro. New Testament. Quem está lendo o Novo Testamento? Step by step, right? So what happens? Então, o que aconteceu? Those men go to get Peter. Aqueles homens foram e chamaram Pedro. What was happening to Peter as they arrived in his O house? que estava acontecendo na vida de Pedro? Peter Quando was in chegaram prayer. na casa dele, Pedro estava em Peter was in oração. prayer, Ele estava orando and God came e Deus veio and gave him the same vision 3 times. e deu a ele a mesma visão 3 vezes. You know how it is. He Você says sabe that como é? there was a lençol, like Tinha a sheet lençol coming from heaven, vindo and was do céu, filled with all sorts of E animals estava that they were cheio de not todo used tipo de to eating. animais que eles não estavam acostumados a comer. And Jesus said, "Eat it." E Jesus falou, And Peter's coma. like, "I'm not gonna eat E that." Pedro falou, eu não vou comer isso And não. Jesus says, "Will you not eat that which I have blessed?" Por que você não vai comer aquilo que eu tenho abençoado? And he does this 3 E ele times. faz isso 3 vezes. This was to get Peter's heart ready Isso era para preparar ter o coração de Pedro pronto to preach to all the Gentiles, para pregar para todos os gentios. because Cornelius was a Gentile. Porque Cornélio era um gentio. And Peter, when they came to get him, what E did quando he eles do? chegaram para chamar Pedro, o que eles fizeram? The next day they went out. No dia seguinte eles The foram. next day they went No out. dia seguinte. There was no priority Não tinha prioridade that would overtake que iria roubar God's will a vontade de Deus to bring the gospel to the Gentiles. de trazer o evangelho aos gentios. Imagine who would we be if we did not have men like Peter. Imagine quem nós seríamos hoje se a gente não tivesse homens que nem Pedro. And what will it be of our fellow neighbors E o que seria dos nossos vizinhos and our family members e dos nossos familiares and the city e da cidade if we do not make ourselves ready se a gente não se colocar à prontidão to limitlessly be used by God? para ser usados por Deus sem limites? Amen. Amém? God is calling our church. We have Deus everything tem we need. chamado a nossa igreja. A gente tem tudo o que a gente precisa. Maybe you see things that can Talvez change, você vê coisas que precisam de mudar, that need to change. que precisam mudar. So be the change. Então seja você a mudança. We desperately need you. Nós precisamos de você We need your desesperadamente. A gente precisa da sua ajuda.
We need you to get involved. A gente precisa que você se envolva. We need you to pray. A gente precisa que você ore. The prayer should be the A purpose oração of God to come devia pass in ter this que ser place. para que a vontade de Deus venha acontecer neste lugar. When people come, we need to smile and Quando as show them pessoas venham, a gente precisa sorrir e mostrá-las that we have a love that is divine. que a gente tem um amor que é divino. We are ambassadors of heaven. Nós somos embaixadores do céu. At every turn, E em at every cada, drive, cada curva, cada direção, every time you're at work, cada vez que você está no every trabalho time you're at school, ou na escola, you should keep this in mind. você deve ter isso na sua mente. I represent the kingdom of heaven. Eu represento o reino dos céus. I'm here to manifest it. Eu estou aqui para manifestá-lo. And my prayer in this place E a minha oração neste lugar gives the God of gods dá ao Deus dos deuses full legal license legalidade total to do what he proposes in his heart to do in the de place fazer where I aquilo step. que ele tem no coração dele de fazer We no lugar have que eu this estou. power Nós within temos us. este poder dentro We de need nós. to use it. Nós precisamos usar. And I'm going to start using it, guys. E eu vou You see? começar a usar, gente. And we, each one of us, we E should cada um start de praying nós, for people. nós devíamos começar a orar por Fearlessly. pessoas. Fearlessly. Sem medo, sem medo. Pray for your Orar brothers and por sisters. seus Pray irmãos for e people that irmãs. are in need. Orar por pessoas que estão necessitadas. We are to manifest the kingdom Nós of estamos heaven. aqui para manifestar o reino de Deus. And God gave us E dominion Deus nos deu o domínio over the earth. sobre a terra. What does Matthew 7 O que Mateus 7, Let me see over here. Matthew 7:7 says, Mateus 7:7 diz: Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Everyone who asks receive, and he who seeks find, and to him who knocks it will be opened. Amém. Matthew 21:22. Mateus 20, 21. 21:22. 21, 22, desculpa. Can you put it up for us, Deb? And everything you ask in prayer, believing, you shall receive. Amém. And everything you Tudo que ask, pedirdes na oração, believing, crendo, recebereis. you will receive. Let's pray for revival. Vamos orar por avivamento? Let's be bold. Vamos ser ousados? It's not worth it to be Christians without being bold. Não vale a pena ser cristão sem ser ousados. We need to take hold of this. Nós precisamos pegar isso para nós. We have what it takes. Nós temos aquilo. We have dominion Nós temos over this domínio earth. sobre essa terra. And if you choose not to believe E it, se você escolhe não acreditar, then I'm sorry. então, desculpa. I'm really sorry. Eu sinto por você, Because it is a choice. porque é uma escolha. It's a choice. É uma escolha. Amen. Amém? We are called for more than what we're living. Nós fomos chamados por muito mais do que a gente We're tem called for vivido. more. A gente foi chamado para muito mais. You are called to get involved. Você foi chamado para se envolver. You are called not to let. We are blessed. I wanted to say this Eu quero before falar we isso end. antes de We're done. terminar. A gente terminou, mas eu quero dizer We mais are isso. blessed that we Nós live in a somos country abençoados que a gente vive numa nação where we don't have to deny our faith onde a gente não precisa negar a nossa fé, for us to be able to have careers. para que a gente possa ter uma carreira. You can still do what you do Você ainda pode fazer o que você faz and be an ambassador of e heaven. ser um embaixador dos céus. There are countries Há países where people need to make a choice. onde as pessoas precisam fazer uma escolha. They will either serve God Que eles vão servir a Deus or ou they'll live their lives in the secular world. vão viver a vida deles secularmente. They can't mesh. Eles não podem fazer as We are duas blessed coisas. enough that we Nós don't somos have abençoados o give up suficiente our que careers. a gente não We don't precisa have abrir mão das nossas to fear carreiras death ou ter medo de enfrentar a morte pelo que cremos. because of what we believe. So, Então, let's do it. vamos fazer? I believe 2018 Eu acredito que 2018, that God wants to expand this que Deus place. quer realmente expandir este lugar. But don't expect it that it's going to come from up here. Mas não espere que vai vir daqui de cima. We are each called. Nós somos We are todos each given chamados. the same power. Nós somos todos dados o And we mesmo are each poder. given the same authority. E todos temos a mesma autoridade. We are called to be high priests in our own households. Nós somos chamados para ser sacerdotes sobre a nossa casa. Amen. Amém? Amen. Let's pray. Amém? Vamos orar?